Tóquio é o lar de mais de 38 milhões de pessoas. É a área urbana mais populosa do mundo e tem a maior economia entre todas as cidades. Apesar de seu sistema ferroviário não ser o maior, é mais desenvolvido do que qualquer outro. Mas por que Tóquio é incrivelmente bem projetada é o que vamos descobrir agora. Observe bem, essa é a planta da estação de Shinjuku, o centro de transporte público mais movimentado do mundo. Essa estrutura se estende por 1 quilômetro através do distrito de Shinjuku e é responsável por transportar mais de 3,6 milhões de passageiros todos os dias, o equivalente a 46 estádios do Maracanã lotados que a utilizam para ir a diferentes partes de Tóquio. Shinjuku possui 3 linhas de metrô que se conectam a distritos vizinhos como Shibuya, Minato e Chiyoda, todos em poucos minutos. Aqueles que usam os trens como meio de transporte podem escolher entre 5 empresas ferroviárias diferentes que chegam e saem simultaneamente. Dentro da estação de Shinjuku é impossível ficar sozinho. Para dar vazão a toda essa população, a estação conta com mais de 200 saídas e 36 plataformas de trens e metrôs e é quase impossível contar o número de placas que tentam evitar que as pessoas se percam dentro desse grande labirinto. Mas se você desejar fazer uma viagem mais longa, o impressionante terminal rodoviário de Shinjuku tem capacidade para 1.600 empresas rodoviárias de longa distância que conectam passageiros de Tóquio ao Japão. É um fascinante projeto de infraestrutura, invejoso e ambicioso de Tóquio, e o mais interessante nisso tudo é o fato de que esse mesmo projeto se repete em toda a megacidade em diferentes distritos, todos interligados por um planejamento urbano inigualável, uma verdadeira obra-prima de encher os olhos. Tóquio não é apenas uma cidade, é uma nação dentro de uma cidade. Sua população atual lhe concede o status de maior megacidade do mundo. E quando você considera os turistas e visitantes de outras partes do Japão, os números são ainda maiores. Tóquio tem 50% a mais de pessoas do que qualquer outro ambiente urbano do mundo. Mas apesar da alta população e de sua movimentação interminável, ela ainda é considerada como uma das cidades mais seguras em termos de infraestrutura. Os planejadores da cidade não apenas encontraram uma maneira de garantir que os mais de 3,9 bilhões de usuários que dependem do sistema ferroviário todos os anos cheguem aonde precisam ir, mas que tenham outros meios alternativos de viajar por Tóquio. Se você caminhar pela cidade, cada distrito de Tóquio tem o que você precisa em cada esquina. Se não for a um supermercado, tem milhares de máquinas de vendas automáticas esperando por você. Até mesmo as bicicletas, que compõem 14% dos meios de transporte na cidade, encontraram uma maneira de lidar com a infraestrutura e o tráfego atípico da região. Mas apesar de caminhar ser uma opção totalmente viável, 57% das locomoções em Tóquio são feitas por meio do sistema de transporte público, que pode ser comparado à cidade de Nova York com 58% e tem o maior sistema de metrô do mundo, mas as comparações acabam por aí. O metrô de Nova York tem 24 linhas e 472 estações que atendem a 4 distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens e Bronx. Entretanto, maior nem sempre significa melhor, e esse é o caso aqui, porque apesar de seu tamanho, ele vem em segundo lugar em relação à frequência anual de passageiros de Tóquio. Isso é possível porque o sistema adotado por Tóquio é muito menor, porém bem mais eficiente. Isso é o resultado de uma necessidade que cresceu ao longo do tempo à medida que as pessoas se mudaram para a cidade grande e o espaço foi diminuindo. A flexibilidade e o trabalho constante em cada sistema de transporte e o incrível orçamento de 200 bilhões de dólares destinados à construção de um sistema de transporte público japonês perfeito de 2013 a 2023. Isso é 40% de todo o PIB da cidade, que a propósito faz de Tóquio uma cidade brilhantemente construída. Mas eles não chegaram a tal ponto simplesmente da noite para o dia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão, assim como muitos outros países, teve que reconstruir sua nação. Entretanto, o Japão não tinha reservas de petróleo e o sistema de transporte de pedidos e mercadorias levou a um crescimento em larga escala de automóveis em países como os Estados Unidos. Então, o governo japonês, em colaboração com empresas privadas,
investiu em linhas ferroviárias na tentativa de conectar as áreas mais afastadas de Tóquio ao centro da cidade. E combinando isso com a renda baixa das famílias japonesas na época, a demanda por transporte público cresceu. Isso deixou completamente de lado o carro como meio de transporte. Por esse motivo, não é de se admirar que o número de carros por família em Tóquio seja de apenas 0,56, o que é bem abaixo para uma área urbana tão desenvolvida em comparação com uma cidade como Chicago, que tem uma taxa de 1,12 por família. Apostar em transporte público foi uma jogada arriscada de Tóquio, pois é um dos poucos sistemas de transporte que é prático e lucrativo. Provavelmente você deve estar pensando que transporte público e lucro são palavras totalmente opostas, mas isso não acontece em Tóquio. Para alcançar esse plano, o governo, em colaboração com construtoras privadas, tornaram a ideia de usar carros e táxis para se locomover pela cidade tão pouco atraentes quanto possível. Basta olhar para o tráfego de Tóquio. É um pesadelo que só pode ser comparado às longas horas gastas nos infames congestionamentos das estradas. Embora Tóquio seja pior por uma razão muito mais simples. Dê uma olhada nessa via expressa de Tóquio. As estradas são quase sempre bem estreitas e quase sem espaço, o que pode facilmente transformar um trânsito calmo em um engarrafamento. Além de um recurso extra, os motoristas, ao longo de qualquer via, irão se deparar com alguns desses. No Japão, o sistema de pedágio é um pouco diferente. Você paga apenas pelo trecho em que irá percorrer e os preços variam conforme o tamanho e o peso do veículo. Quanto menor o veículo, mais barato é o pedágio. Dependendo do horário e o dia da semana, os preços também podem ficar mais caros ou mais baratos, especialmente durante a madrugada ou finais de semanas e feriados. Então, um percurso simples de 5 ou 10 km pode acabar saindo bem caro. Pode parecer algo insignificante para uma cidade tão rica, mas incrivelmente isso tem ajudado no crescimento do uso de transportes públicos, fazendo com que a competição entre carros, trens e metrô seja praticamente nula. Isso acaba sendo uma coisa boa, porque o sistema de transporte público em Tóquio é muito superior a qualquer cidade do mundo. Caso mesmo assim alguém queira usar um carro para se deslocar na cidade, é melhor ter muito tempo livre, porque um trem ou um metrô irá levá-lo muito mais rápido, pois eles chegam e saem exatamente nos horários previstos, além de se deslocarem pela cidade muito mais rápido em velocidades bem superiores que os carros, que são limitados por restrições de velocidade, tráfego e bloqueios imprevisíveis. Sendo assim, o transporte público é o melhor caminho para quem quer se deslocar por Tóquio. Pasmocard, um sistema de cartão inteligente adotado no Japão, facilita muito o acesso dos usuários, pois até antes dos anos 2000, as pessoas teriam que fazer filas para poder comprar passagens de diferentes empresas de trem e metrô. Com o Pasmocard, esse problema foi resolvido, além de levar a um sistema ferroviário compartilhado que unificou ainda mais a ótima infraestrutura de Tóquio. Agora você pode estar pensando que os sistemas de trem e metrô de Tóquio são muito mais avançados tecnologicamente para serem comparados a cidades como Nova York. Mas o que o Japão está fazendo é bem básico. Não é nenhuma tecnologia fora do comum, é apenas algo descomplicado. Veja esse metrô de um terminal em Tóquio e agora veja este em um terminal de Nova York. Eles são bem parecidos, porém a diferença está no modo como eles são tratados, assim como as manutenções que são feitas. A maioria das estações de Tóquio estão vazias durante a noite, até mesmo a de Shinjuku, o que torna o momento perfeito para fazer a inspeção noturna obrigatória diária. Sim, os túneis e trilhos do metrô são verificados todas as noites. Pequenos danos são corrigidos, enquanto que os maiores são reportados e rotas alternativas são designadas. Mas Tóquio vai ainda mais além. Eles fazem uma desmontagem completa e a inspeção de todos os vagões a cada 4 anos. Os vagões são desmontados à mão e todas as peças são testadas e verificadas se não existe mau funcionamento antes mesmo de serem limpas e montadas novamente. É um esforço altamente recompensado que garante a redução de acidentes, túneis e ferrovias interditadas e imprevistos que causam tempos de paradas. Tudo isso é praticamente inexistente aqui. Além disso, Tóquio possui um trem-bala que atinge uma velocidade impressionante de 320 km por hora, fazendo com que viagens fora de Tóquio possam ser completadas em poucas horas. Por esses e outros motivos,
Tóquio é incrivelmente projetada e interligada de uma forma bem eficiente. E embora possa parecer muito caótica vista de uma perspectiva exterior, é exatamente o oposto. Tudo está pensado e coordenado nos mínimos detalhes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Caso tenha algum tema específico de interesse e queira ver aqui no canal, deixe sua sugestão nos comentários. E não se esqueça de ajudar o canal deixando seu like e se inscrevendo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!